Fala, espelto! Fala, espelta! Bem-vindos para mais uma resolução de exercícios e hoje nós vamos resolver um que diz assim: determine o número de prótons, nêutrons e elétrons presentes em cada íon. E está aqui os íons que eles estão mostrando, certo? Então, para a gente começar, vamos definir o que é um íon, que pode ser um átomo ou molécula, ou conjunto de átomos, né, com carga. Sempre que aparecer as carguinhas, que nem a gente está vendo aqui, a gente está falando de um íon, que pode ser positivo ou negativo, e aí ele vai receber nomes característicos, né? Cátion é um íon que perdeu elétron, ou seja, ele ficou com mais prótons do que elétrons e por isso vai ter cargas positivas. Ânion, por outro lado, eles ganham elétron. Eles ganham elétron, ficam com elétrons a mais em comparação dos prótons e por isso tem cargas negativas. É bom a gente ir se acostumando com essa nomenclatura. Outra coisa que a gente precisa lembrar é o que representa esses números nos símbolos aqui, né? Então o número maior é sempre a massa desse átomo. O número menor é sempre o número atômico, que pode dizer para a gente duas coisas: o número de prótons, então quantos prótons tem lá no núcleo, e quantos elétrons tem no átomo, na eletrosfera, se o átomo estivesse neutro. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, neutro. Nesse caso aqui, eles não estão neutros, mas a gente usa mesmo assim o número atômico como base. Então, vamos ver como que é feito isso. Para o flúor, que está negativo, nós vamos começar com o número atômico, é 9. Então, o número de prótons é 9. Vamos escrever aqui, 9 prótons. Se eu sei que tem 9 prótons, eu também sei que se o átomo estivesse neutro, teria 9 elétrons. Mas aqui tem uma carguinha menos. Esse menos, ele indica que ele ganhou um elétron a mais. Então a gente está falando de um ânion. Ele deveria ter 9 se fosse neutro, mas como ganhou um elétron a mais, ele vai ter 10 elétrons nesse caso. Por isso apresenta uma carguinha de menos 1. O 1 não aparece, mas ele está aqui escondidinho, tá? Então, sempre que aparecer um menos ou mais isolado ali, na verdade a gente conta como 1. E os nêutrons? Os nêutrons a gente usa aquela formulinha de que a massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Então, a massa é 19, tem que ser igual ao número de prótons, que é 9, mais nêutrons, que eu vou descobrir a nossa incógnita, né? Então, qual número eu coloco aqui? Que somado com 9 dá 19? 10. 10 nêutrons a gente pode escrever aqui embaixo, que tem no total de 10 nêutrons. Então, só para a gente começar a modelar esses átomos na nossa cabeça, lá no núcleo desse flúor tem 9 prótons, que contribui com uma carguinha de mais 9. Na eletrosfera, ou seja, orbitando ao redor do núcleo, nós temos 10 elétrons. E aí a gente entende o porquê que essa carga resultante é menos 1, que nem a gente está vendo no símbolo aí. Menos 10 com mais 9 fica sobrando um negativo. Tem um elétron a mais. E é assim que a gente vai modelar a partir de agora. Tudo bem? Sempre que se falar de íons, seja cátions ou ânions, a gente vai tirar ou pôr elétrons de acordo com a carga que é apresentada para a gente. Beleza, então vamos para o enxofre agora, que tem número atômico 16. Bom, se tem 16 de número atômico, o número de prótons também é 16. 16 prótons. Beleza. Elétrons. Bom, se o átomo fosse neutro, também teria 16. Mas ali está 2 negativos, significa que ele ganhou 2 elétrons a mais. Logo, nós temos 18 elétrons. Número de nêutrons, novamente, aí a gente usa a fórmula. A massa total desse átomo é a contribuição de prótons mais nêutrons. A massa, que é 32, tem que ser igual a prótons, que é 16, mais N, que é o número de nêutrons. Eu posso passar para o outro lado 16 subtraindo com 32, ou pensar, né, qual número somado com 16 dá 32? É o próprio 16. 16 mais 16, 32. Bora para o ferro agora. Ferro, 2 mais. Beleza. Olhando para o número atômico, nós temos 26 ali, né? Então, temos no total de 26 prótons lá no núcleo. Se o átomo tivesse neutro, eu teria 26 elétrons também. Só que agora a carga está positiva, 2 mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons. Logo, se perdeu 2 elétrons, eu tenho no total de 24 elétrons.
Por isso que está 2 positivo ali. Com 2 elétrons a menos, eu tenho 2 prótons a mais. Logo, eu tenho uma carga de 2 positivo a mais. Como a gente está vendo aqui nesse modelinho, né? Então, por exemplo, eu tenho lá 26 prótons no núcleo, com cargas positivas, resultando em mais 26. E tenho 24 elétrons na eletrosfera, orbitando esse núcleo, cuja soma dá menos 24. Menos 24 com mais 26, sobra 2 positivo, justificando aquela carguinha ali de mais 2. Beleza? Aí falta pra gente o número de nêutrons, que a gente usa a formulinha da massa. A massa, que é 56, tem que ser igual à soma de prótons mais nêutrons. E aí, qual é o número aqui que somado com 26 vai dar lá os 56? Ou, em outras palavras, eu posso passar esse 26 para o outro lado subtraindo. Então, respeitando a fila, 56 já estava, escreve primeiro, menos quem chegou, que é o 26, é igual ao N que eu estou buscando. Ou seja, 56 menos 26 dá 30. 30 nêutrons. E novamente nós temos o ferro. O que muda é a carga. Então é um cátion com carga positiva. E aí nós sempre começamos assim, né? O número atômico é 26 ainda, continua tendo 26 prótons lá no núcleo. Os elétrons é que vai mudar. Como tem 3 mais, significa que eu tenho 3 prótons a mais do que os elétrons. Logo, eu tenho que ter 23 elétrons na eletrosfera. E isso justifica a carga de 3 positivo, ou seja, eu tenho 3 prótons a mais. Nêutrons. Os nêutrons vão ser também 30, né? Então já vamos colocar aqui direto, porque a conta é a mesma. 30 nêutrons. Só para a gente comparar com o que foi feito até o momento, o modelinho ficaria assim, né? Nós temos 26 prótons lá no núcleo desse ferro 3+, o que vai mudar é a quantidade de elétrons. Agora eu tenho 23 elétrons na eletrosfera, o que vai dar para mim uma carga de menos 23. Quando eu faço a diferença de cargas aqui, sobra 3 positivos, justificando essa carguinha aqui. Tudo bem? Isso para a gente vai ser importante, pois justifica a formação dos íons. Se tem carga positiva, a gente vai chamar de cátion. Se tem carga negativa, a gente vai chamar de ânion. Mas é importante saber o que está acontecendo, quais são os processos que estão acontecendo aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!